Começa agora pela Rádio Catedral FM, Vox Populi Social. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral, sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Social. Eu sou Flávia Lobo, jornalista. Hoje o nosso apresentador, nosso querido Dr. Felipe Fernandes, está em Brasília num compromisso, então eu estou aqui com a missão de substituí-lo, que provavelmente não chegarei aos pés do carisma dele, mas a gente vai tentar, né? E hoje a gente vai falar de uma novidade que vem transformando a vida de quem estuda ou trabalha à noite. Esse é seu caso? Você estuda, conhece alguém que estuda, trabalha à noite e aí tem que fazer um rearranjo da vida, das atividades, enfim, se organizar para dar conta de tudo? A gente vai falar sobre a Cuidoteca da UF. Isso mesmo, Cuidoteca. O primeiro espaço de cuidado infantil do Brasil, dentro de uma universidade pública, que nasceu para acolher crianças de 3 a 10 anos, 10, 12 anos? 10 anos? De 2 anos e meio até 12 anos incompletos. Olha só, o entrevistado já falou um pouquinho antes de eu apresentar, mas é isso, de 2 anos e meio até 12 anos incompletos. Enquanto os pais, mães, avós e responsáveis estudam na UF ou trabalham no campus universitário. Não é uma creche noturna, é uma cuidoteca. É maior e tem aí uma pegada pedagógica, digamos assim, muito importante dentro desse projeto social. Aproveita e me conta, você conhece alguém que teve de largar a faculdade para cuidar dos filhos? Ou você mesmo já passou por isso? Agora imagina se esse projeto de cuidoteca pudesse se espalhar pelo Brasil inteiro, que coisa boa, hein? Quem explica o que é a Cuidoteca da UF, como ela funciona, quem tem direito e como a iniciativa está impactando a realidade de dezenas de trabalhadores da universidade é Charleston José de Souza Assis, diretor do Colégio Universitário Geraldo Reis e coordenador do projeto Cuidoteca. Seja muito bem-vindo, Charleston. Olá, Flávia, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês no Vox Populi Social. Acho que é uma iniciativa muito legal de você trazer experiências importantes, né, na área social. E, né, para nós, uma honra e uma alegria compartilhar do que a gente tem vivenciado na Cuidoteca, né? Nessa sua introdução, você realmente traz uma coisa que é importante desde o início, da gente dizer e demarcar, que não se trata de uma creche, né? Não se trata de um espaço de educação infantil noturno, porque nós não acreditamos nisso, não é educação infantil em período noturno, e nem pode ser, mas sim um espaço para que a gente possa acolher as crianças que efetivamente não têm o apoio para poder ficar em casa, numa rede de apoio, quem possa cuidar delas, para que as mães possam estudar, para que os pais possam estudar, ou mesmo as pessoas que trabalham na universidade. Então a gente tem tido essa experiência e fico muito feliz de poder aqui com os seus ouvintes, com aqueles que acompanham o seu programa, a gente poder dividir isso. Então vamos começar falando o que é uma cuidoteca, por que ela não é uma creche? Muito bem. Bom, a Cuidoteca, por que não é uma creche, né? Porque a gente ali não tem nenhum rito de escolarização. Embora aconteça numa escola, que é o Colégio Universitário Geraldo Reis, que é o colégio de aplicação da Universidade Federal Fluminense, a gente não tem ali um ritual de horário de entrada e saída, uso de uniformes, realização de atividades, vamos dizer assim, de avaliação, de avaliações ou atividades pedagógicas, né, que sigam, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, né, um currículo prescrito para que a gente possa desenvolver com as crianças, mas sim um espaço para que elas possam ficar seguras com atividades recreativas, com atividades lúdicas, por óbvio,
né, tem um olhar pedagógico para cada atividade, na medida em que a gente atua com crianças. Sim, e está dentro de um espaço educador, né? Sim, então a gente não deixa de ter isso, mas por isso não é educação infantil, por isso não é uma creche no sentido, né, clássico e conhecido do que é ser uma creche, mas esse espaço onde as crianças elas vão jantar, elas vão fazer refeição, vão ter a sobremesa, elas vão ter atividades recreativas, como eu falei, atividades lúdicas, elas estarão em interação com outras crianças, com os adultos que participam desse projeto, enquanto as mães e pais, enfim, em segurança estudam ou trabalham. Então tem sido assim, muito gratificante fazer parte da primeira experiência de cuidoteca no Brasil, pelo menos nesse formato que a gente tem desenvolvido. E porque eu tenho um carinho pela UF, você ouvinte, já falei em alguns outros programas, eu me formei na UF, né? Eu tenho um carinho pela UF. Por que a UF foi escolhida para ser universidade pioneira do projeto? Uma ótima pergunta. Bom, nós temos um movimento de mães na universidade que fazem as reivindicações necessárias para que elas possam permanecer estudando, concluir seus respectivos cursos, né? São mães alunas. São mães que são alunas, exatamente. E esse coletivo vem dialogando com a reitoria, levando suas reivindicações e obtendo ali respostas acerca dos seus pedidos. Essa reivindicação, especialmente, é uma que era de difícil resolução. Sim. Porque como é que a gente vai, pelo menos até, né, há meses atrás, como é que a gente conseguiria dar conta de uma necessidade que é tão básica principalmente para mães. Vocês vão me ouvir falar muito sobre mães e mulheres, porque o público majoritariamente atendido é esse, né, de mães. Então, a reitoria tendo essas demandas chegando com muita intensidade, né, dialoga com mandato, por exemplo, da deputada Talíria, vai dialogar com o Ministério do Desenvolvimento Social, especificamente a Secretaria Nacional de Cuidados e Família, que, no âmbito da Política Nacional de Cuidados, que foi aprovada em dezembro do ano passado, então é recente, pensa numa forma de cuidar dessa reivindicação. E tem uma pretensão de se ramificar pelo país, mas precisava ter uma primeira experiência que fosse piloto. Sim. E como a universidade, como falei, né, a deputada, a universidade e o Ministério estabelecem esse diálogo, e no convite que é feito a nós no colégio, a mim, com a professora Natália, que é a nossa vice lá e nossa companheira no projeto, como vice-coordenadora, a gente estabelece o diálogo para dizer, olha, queremos ser esse espaço para a gente testar essa política pública. Já que há uma determinação de se fazer e a gente tem a demanda, a gente se colocou à disposição. Então, assim nasceu o projeto Cuidoteca, que demorou, sim, Flávia, meses de reuniões com o Ministério, da nossa equipe, aqui, né, na Universidade Federal Fluminense, no Colune, que é a sigla do colégio, com os interlocutores no Ministério. E nesses meses de trabalho a gente foi alinhando como é que seria essa oferta e nós inauguramos no dia 24 de março deste ano. E são quantas mães beneficiadas? Vamos fazer o seguinte, ao invés de falar mães, vamos falar famílias, né? Porque quantas famílias são beneficiadas? No momento nós temos 47 famílias e 54 crianças. Uau! Porque alguns são irmãos, né? Então, a gente tem tido, assim, muita alegria em ver esse crescimento. Nós começamos com 34 famílias e já estamos, né, em 47 e ampliando. Ainda, inclusive, a gente aproveita os microfones aqui da rádio para dizer que a gente ainda recebe inscrições de estudantes da universidade. Nos campi de Niterói, é importante que a gente
demarque isso, e que estudam no período noturno. E também as pessoas que trabalham nos campos de Niterói, sejam elas servidoras da UF ou funcionários das empresas terceirizadas os da UF. terceirizados também. Ou seja, gente, olha só, isso é muito importante. Digamos que eu estava conversando com ele aqui agora, eu fiz comunicação, na minha época, não sei como é que está agora, era tarde e noite. Digamos que eu fosse mãe solo, e não tivesse com quem deixar o meu filho nesse momento que eu estou estudando, né? Para eu não largar os meus estudos e conseguir até dar um futuro, uma qualidade de vida melhor para o meu filho ali adiante, eu precisaria deixar ele num local responsável, guardado e em segurança. Ok, mas eu sou aluna. Isso é um passo. Agora, imagina para aquela funcionária da limpeza que é terceirizada, o funcionário que está ali, às vezes, não só na limpeza, mas está fazendo um trabalho numa copiadora da vida, alguma coisa nesse sentido, mas que está servindo o campus para que o campus funcione até 10 da noite, é isso? Exatamente. A atividade encerra às 10, às né? 10. Até às 10 da noite, ou seja, vai embora depois que tudo encerrar, para que essa mãe ou esse pai possa ter a tranquilidade de manter o filho. A gente, às vezes, no serviço público, Charleston, fica essa história de que o estatutário ou o servidor Sim. tem um benefício terceirizado, não. Então, quando você está falando que isso é aberto, inclusive, para os terceirizados, para mim, é uma ação extremamente democrática, porque vale para todo mundo. Exatamente. Essa foi uma preocupação que a gente teve logo nas primeiras conversas, tanto com a reitoria quanto com o Ministério, a gente não ser restritivo. É claro que é para esse público da universidade, porque a experiência é ali, mas ali dentro, democrática no sentido da gente poder abarcar as mães e que, assim, Flávia, muito provavelmente não teriam condições de arcar com o custo de pagar alguém para, à noite, olhar a sua criança, né? Então, a gente tem essa realidade e tem sido muito positivo, sabe? Nós estamos tendo experiências de mães, no caso estudantes, que reabriram matrícula. Olha! Então, estavam trancadas. Quando ficaram sabendo da cuidoteca no primeiro semestre, olha, tem uma cuidoteca. Então, reabriram a sua matrícula para o segundo semestre e voltaram a estudar. Então, isso para nós é incrível. Aquelas que, por exemplo, só tinham rede de apoio 2 ou 3 dias na semana, então só podiam pegar matérias naqueles dias, então puderam se inscrever em mais disciplinas. E isso vai ajudar a terminar o curso um pouco mais cedo, né? Então tem um impacto, que é um impacto que tem sido bastante grande. A gente tem uma avaliação, uma roda de conversa que foi feita terminado o primeiro semestre, em que os depoimentos foram muito tocantes. Nessa linha de pessoas que estavam sem saber como concluir curso, o que ia fazer. Mães com depoimento, Flávia, olha, eu estou esperando meu filho crescer, mais para ter mais autonomia para eu voltar a estudar ou para eu poder me matricular em mais disciplinas, porque esse é o momento. E esse exemplo que você deu é um fato, né? Quando você deu o exemplo, se você estudando, né, como foi estudante na UF à tarde e à noite, certamente sua criança estaria estudando à tarde na educação infantil ou nos anos iniciais. Sim. E à noite. O que acontecia lá na universidade? A criança fica do lado da mãe, por horas, à noite, ali com um brinquedinho na mão e levanta, e a mãe, e muitas vezes atrapalha a concentração da própria mãe, dos colegas, e não é por mal, é uma criança que está num espaço confinado ali, por horas naquela posição, sem muitas vezes o jantar, apenas com o lanche. Então, a gente tem uma realidade que agora é diferente para essas mães, enfim, estudantes ou trabalhadoras, porque elas estão fazendo a atividade delas tranquilamente, a criança está alimentada e está se divertindo, ou também, se tem uma demanda de sono, ela tem um espaço com caminha adequada para poder ela dormir durante esse período. Então, enfim, eu acho que a gente tem
conseguido dar conta dessas necessidades, tanto da criança quanto das mães e pais. Charleston, segura só mais um pouquinho que a gente está indo para um intervalo rápido. Esse assunto me interessa porque eu acho que existem duas coisas muito importantes para a gente mudar a sociedade de uma maneira geral, e os projetos sociais passam por isso, que é um olhar ético, respeitoso, com valores, né? Uma misericórdia, uma solidariedade, uma empatia, uma compaixão. Já que estamos num veículo católico, usar o termo correto, é uma compaixão com o próximo, e é a educação. Somente assim a gente consegue mudar a realidade. Então, vamos para um rápido intervalo, não saia daí, que na volta a gente continua conhecendo a Cuidoteca da UF. É já já. Estamos apresentando Vox Populi Social. Voltamos a apresentar Vox Populi Social. Estamos de volta com o nosso Vox Populi Social, e se você chegou agora, hoje estamos conversando sobre a Cuidoteca da UF, um espaço de cuidados e acolhimento para crianças, criado especialmente para receber os filhos dos estudantes e dos profissionais da universidade, enquanto eles realizam as atividades acadêmicas, trabalham na universidade. A iniciativa é pioneira no país e já vem dando excelentes resultados. E quem conta para a gente como é a Cuidoteca, que resultados são esses e por que é um projeto inspirador para outros estados do país, é Charleston José de Souza Assis, diretor do Colégio Universitário Geraldo Reis e coordenador do projeto Cuidoteca. Charleston, vamos lá. A gente já falou da faixa etária das crianças, mas como que elas são selecionadas? Vocês abriram uma chamada pública? Tem algum critério, além do pai, da mãe, enfim, do responsável daquela criança, estar ligado à UF de alguma maneira, ou como profissional, ou como estudante? Tem sim, Flávia. Nós, a princípio, por meio de edital, fizemos o chamamento, né, aos estudantes e aos terceirizados e servidores da universidade. E a gente foi percebendo, e aí nós fizemos um total de 4 processos seletivos, e nós fomos percebendo que, porque o projeto, ele a princípio, quando a gente estabeleceu a parceria com o Ministério, seria para a gente atender 40 crianças. Muito bem, vamos atender 40, iniciar e ver como é que isso... porque por ser piloto, a gente precisaria ali um grande campo de testes mesmo. Sim. E nós fomos percebendo a sazonalidade. Em que sentido? Nós temos as crianças matriculadas, mas as mães... Imagine uma mãe que hoje a avó da criança tem disponibilidade. Então, entre levar a criança, mesmo para a Cuidoteca, com todo o suporte que a criança tem ali, ou deixar em casa, quando eu tenho esse apoio em casa, que é um apoio que não é fixo, ele é um apoio que aparece, que ele surge, então as mães optam, não, então você fica com a sua avó hoje, porque, né, aqui em casa e tudo mais, porque, Flávio, é importante a gente dizer que o projeto existe porque há lacunas, né? Eu acho que tem questões sociais não resolvidas. A gente sabe que o ideal não é que estudante nenhum, que a juventude não precisa estudar à noite. A gente não está na Dinamarca, a gente não está na Finlândia. Né? As pessoas trabalham, precisam estudar à noite, a gente sabe dessa realidade, então a gente está procurando dar conta de uma realidade que está ali, que é do nosso país, que é do Grande Rio, para a gente ser mais específico, né? Embora não seja restrita a essa região, mas aqui a gente tem a peculiaridade. Uhum. Então, e aí, por que eu estou dizendo isso? Porque nós fomos percebendo que a gente poderia atender mais do que as 40 crianças. Porque se as 40 não vêm juntas no mesmo dia, e por isso que eu quero explicar que hoje nós temos 54 crianças beneficiadas e temos espaço para mais, e temos divulgado isso na universidade, e novamente a gente agradece também porque esse espaço acaba sendo o espaço que vai ajudar a difundir essa mensagem, né?
que a gente pode, porque e hoje a gente tem a ideia de que a gente pode matricular de 60 a 70 crianças, porque todas não virão no mesmo dia por conta dessa especificidade. As mães e pais deixam as crianças quando não tem. Se você me perguntar, tem criança que vai todo dia? Sim, tem criança que vai todo dia, porque as mães não têm, essas mães não têm nenhum apoio de segunda a sexta, no período noturno, então a criança vai todos os dias, mas tem várias outras que a mãe tem uns dias e não outros. Então, por isso a gente tem, fizemos os 4 editais e deste último edital, nós abrimos para inscrição por fluxo contínuo. Então, a mãe hoje, o pai, o interessado, né, que é desse grupo que nós já falamos, de estudantes, trabalhadores terceirizados ou servidores da UF, nos campi de Niterói, que a UF está espalhada no estado do Rio de Janeiro, todas as macro-regiões têm unidades da UF, mas é só dos campos de Niterói. Então, a gente tem conseguido dar conta agora com fluxo contínuo, basta a pessoa se inscrever. Aí você vai perguntar, tem algum critério, como você colocou? Bom, no caso da gente ter, e isso não aconteceu ainda, tá? Mas no caso da gente ter 70 inscrições, então você tem a inscrição de número 71. Como é que você vai classificar ali? Então nós temos em relação a quem é cadastro único, quem é beneficiário de programas sociais, nós temos também se a própria pessoa ela tem uma deficiência ou a criança tem uma deficiência. Então, tudo isso tem ali uns critérios que estão no site. A pessoa pode entrar no site do colégio, que é o www.colune.uf.br, e ali ela vai procurar no menu a Cuidoteca. Ela vai encontrar, e ali tem os critérios, tem o link para a inscrição nesse site, então é bem intuitivo, é fácil de achar, vou repetir, www.colune.uf.br. Procurar por Cuidoteca. Então, como eu estava te dizendo, os critérios, em caso de ter mais procura do que o que a gente está disponibilizando nesse momento de vagas, seriam os critérios muito claros. A gente está procurando realmente entre família, por exemplo, uma família monoparental. Então, a gente está tendo ali uma pontuação que é maior. No caso da deficiência, eu te falei, programas sociais, se tem o CAD único, se não tem o CAD único. Então, esses são os critérios que são aqueles que a gente vai poder fazer no caso de uma grande procura. E como é que tem sido, né? Tem sido, eu acho que progressivamente a universidade vai dando conta. Por muito que a própria reitoria faça divulgação, vai para os e-mails dos estudantes, vai para o site da UF, a gente tem panfletagem, realmente progressivamente a ideia da Cuidoteca e as notícias sobre ela vão entrando no tecido ali da universidade e aí mais pessoas vão sabendo e vão nos procurando. Você estava falando, eu estava lembrando de um case aqui da série Vox Populi, porque uma vez a gente convidou uma professora de uma universidade para vir numa outra editoria da série que a gente tem durante a semana, e ela falou, poxa, essa data eu não posso, porque eu tenho guarda compartilhada, nesse dia eu não tenho com quem deixar a minha filha. E alguns entrevistados, aí pessoal do Vox que acompanha, vocês não sabem dos bastidores, mas agora eu vou contar. Alguns dos nossos entrevistados, para falar a verdade, algumas das nossas entrevistadas, elas vêm, mas elas vêm às vezes acompanhada da filha e tal, e aí às vezes do marido que vem com a filha, porque não vai trazer a mãe, não tem como ficar sozinho, porque a mãe depois vai voltar, tá mais difícil. Vem e acompanha. Então, o fato de você ter uma atividade noturna ocupacional, seja estudando ou trabalhando, e não ter com quem deixar, e ter um espaço assim para que você possa exercer a sua atividade, seja de trabalho ou de estudo, é espetacular. E eu fico pensando assim, qual é o nosso papel como sociedade, outras esferas que possam. Tantos colégios, né? Tantos colégios, por exemplo, colégios religiosos, por que não, né?
criar um grande tecido, uma grande malha que possa, de alguma maneira, ajudar, né, com projetos sociais nesse sentido, em parceria com a universidade, né, se a gente puder capilarizar, levar isso mais adiante. Eu queria saber quais são os horários de funcionamento. Abre que horas? E aí você já falou que encerra às 10, né? Porque a universidade encerra às 10. Sim. Mas aí a aluna que está, ou o aluno que está lá na aula, o professor está segurando para fazer a chamada às 9h55 da noite. O que acontece? Então, a gente sempre vai aguardar, né, o pai ou a mãe vir pegar a criança, nós vamos, mas é bem difícil acontecer um atraso, porque eles já avisam os professores que tem uma situação na cuidoteca, a criança está na cuidoteca, professor, eu vou sair 10 minutinhos antes, e aí consegue deixar o registro para chamada ou a anotação na folha de presença, na lista de presença. Então, assim, é bem difícil, mas a gente aguarda, né? Então vai chegar 10h11, vai chegar 10h05, vai chegar 10h15, a gente vai estar à disposição ali, claro, até a última criança sair. Iniciamos, Flávia, às 17 horas, vamos de 17 às 22, mas como eu te falei, não é escola. Não é algo que escolariza, enfim. Então, a mãe, o pai pode trazer a criança a qualquer hora. A gente pede que traga antes do horário do jantar para que a criança possa se alimentar. Sim. Eventualmente, quando a mãe não consegue, por causa do trânsito ou qualquer outra razão, a gente vai separar um lanchinho para a criança para ela poder também se alimentar. Mas também é muito difícil que as mães atrasem. Só alguma coisa de trânsito, assim, né? Um acidente no trânsito e tal. Mas, normalmente, elas conseguem trazer entre 17 e 18h20, mais ou menos. Então, a gente, das 18 às 19 é o horário do jantar. Então, a gente tem ali a criança se alimentando de forma assistida, sempre com os adultos ao lado delas. Algumas crianças a gente ainda, né, são pequenininhas, 2 anos e meio, 3 anos, 3 anos e meio, então, né, a gente ali alimenta, ajuda a criança, incentiva, vai também ajudando na autonomia dela, mas algumas ainda precisam ser assistidas ali, né? É importante, quando eu falo assim, a gente... Quem somos, Era né? isso que eu ia te perguntar pois agora. Pois é, porque você fala do horário da entrada, né? Que equipe é essa? Então, uma equipe formidável, Flávia. Assim, é porque é uma equipe grande, a gente gostaria de dizer o nome de todo mundo. Assim, no nome da vice-coordenadora Natália, eu abraço a todos os colegas e amigos que fazem parte dessa equipe da Cuidoteca. Quem são? São servidores da universidade. Nós temos pedagogos, todos que são do Colégio Universitário Geraldo Reis, né? Então são docentes da universidade ou são técnicos administrativos da unidade. Então a gente tem pedagogo, a gente tem professores de arte, temos 2 professores de arte, nós temos assistente social, temos nutricionista. Todos esses que eu estou falando são servidoras da universidade. E realizam as atividades, então eles fazem a supervisão do trabalho de quem? Do trabalho dos bolsistas, que são estudantes de graduação. São os monitores, né, na verdade. É como se fossem monitores para poder, junto com esses servidores ou servidoras que fazem, vamos dizer assim, que planejam as atividades e estão na execução dessas atividades junto com esses bolsistas, que vão fazendo a gestão do trabalho com as crianças, da atuação delas, da recreação, da parte lúdica, né? E a gente, enquanto adulto, todos adultos com essas crianças, a gente interage com elas nas brincadeiras. Então você vai ter brincadeiras de brinquedos de montar, com bonecos. Você vai ter com massa de modelar, com argila, atividades com guache, né? Desenho, pintura, corte, colagem, atividades com bola. Então, são múltiplas atividades para que realmente a criança ela está desenvolvendo o intelecto dela, ela está fazendo uma atividade que ela tem prazer naquilo. Não é como uma tarefa escolar, né? Que tem ali um rito e um formato, mas são atividades lúdicas, atraem as crianças. Então, essa equipe, sabe, de muito valor que a gente tem,
ela tem nos ajudado a fazer desse espaço um espaço realmente saudável para as crianças. A ponto, isso é uma coisa que nos surpreendeu, eu confesso, que as crianças, no momento de ir embora, pedem mais tempo aos pais. Porque elas estão fazendo atividade, estão montando um boneco, estão fazendo uma colagem, ou estão no meio de um joguinho ali conosco, né, com os adultos, e aí eles pedem. Por exemplo, tem um dia que você faz uma receita, um bolo de copo, temos uma cozinha experimental, então as crianças metem a mão na massa, literalmente, elas fazem a massinha, o alimento, preparam, claro, ali toda aquela supervisão dos adultos, todo mundo com a touquinha direitinho, a mãozinha lavada, a gente explica as coisas e as professoras que vão fazendo a condução desse trabalho vão explicando para as crianças por que estão colocando aqueles ingredientes e a criança participa de tudo aquilo e depois se alimenta. Então, às vezes, a mãe chega e está no fogo, por exemplo. Então elas... Não, mas vai ficar cru. Pede, vai então... solar. Pode ficar mais um pouquinho, mãe? Então, assim, nesse sentido que eu estou te dizendo que isso nos surpreendeu, porque a gente imaginou, bom, algumas crianças vão ficar querendo ir embora porque está tarde, porque é noite. E não, a gente não tem isso. Raríssimas vezes... A gente precisou telefonar, mas muito raramente, telefonar para uma mãe. Quando aconteceu, Flávia, foi no caso, às vezes, uma criança que chegou febril ou estava com uma febre mais cedo, tomou remedinho direitinho, foi medicada, ficou bem, mas aí no decorrer da noite na cuidoteca, voltou a se sentir mal, né? Então, esse caso, fora isso, a gente tem uma adesão das crianças, as crianças se envolvem mesmo nas atividades e querem. E é curioso quando tem feriados e períodos prolongados, as mães dizem que as crianças perguntam, não tem cuidoteca hoje não, mãe? Bem legal, né? Isso é legal e para você que está acompanhando a gente, hoje a gente sofre no planeta inteiro, quem lida com a educação, a questão da dependência das telas, né? Alguns especialistas falam que tem criança que, por exemplo, não está mais sabendo correr direito, pegar uma bola, está perdendo a capacidade motora mesmo de se movimentar para aquela faixa etária, aprendizado mesmo de entendimento do corpo e tudo. Então, quando você fala para mim que você tem na cuidoteca um momento de 5 horas, pelo menos, da criança fora das telas, né, na maioria das vezes... É uma possibilidade de desenvolvimento cognitivo e físico muito grande para aquelas crianças. Sem dúvida. Isso é uma preocupação nossa, né? A gente que é educador, e aí, para além do ambiente da cuidoteca, é uma preocupação constante essa questão das telas. Esse vício, essa dependência. Eu me preocupo muito, não sei onde a gente vai parar com isso. Eu sei que a gente tem que parar com isso. Não tem receita, né? Você bem sabe, mas no âmbito das escolas, a legislação recente que determinou que não se use celular, acho que vem ajudar e vem nos apoiar nesse sentido, mas ainda é uma caminhada. Agora, especificamente na cuidoteca, Flávia, isso é muito rico, de não ter. Então, a criança, ela vai brincar com bambolê, ela vai brincar com bola, ela vai brincar com ping-pong, porque a gente tem ali o espaço. Tem o espaço para que elas possam brincar de pique. E os adultos brincam com elas. Olha que legal. Pique-esconde, né? Pique alto, enfim, em cada lugar que a gente está sendo ouvido, a forma de dizer, né? O tipo de pique é uma forma diferente, né? Então, sendo que é uma atividade que elas gostam bastante, então elas têm atividades em que elas podem correr, se movimentar. Tem um parquinho com balanço, com gangorra, com escorrega. Então, também é um outro espaço muito querido e apreciado por elas. E eu acho que essa tua pergunta, ela me leva assim, não sei se seria adequado aqui dizer quais são as etapas desse atendimento, que eu acho que chama, porque você tem um início, eu acho que a gente pode acreditar, eu acho que o sucesso inicial já, Flávia, a isso. A criança já chega para atividade de recreação. Então, ela já chega com o pátio à disposição e os brinquedos
tanto o brinquedo como o espaço planejado para receber e a criança já poder. Então, uma outra coisa que a gente não vivenciou, que na escola em si é bem delicado. Quem é mãe e pai, está nos ouvindo, sabe disso. Os primeiros dias que você deixa a criança na educação infantil, na creche, né? E a criança chora, não quer ficar. Período de adaptação. A adaptação. A gente não passa por período de adaptação na cuidoteca. Porque a criança, e é que eu digo que não tem essa adaptação no sentido da criança chorar, da criança não querer ficar, porque ela já chega e todo o espaço do pátio já foi pensado para que ela já se envolva de cara. Ela já chega, ela já tem as brincadeiras, a interação com os adultos e as outras crianças. Então nós não temos episódio de choro. Olha aí que coisa boa, e isso é muito bom, porque também foi outra coisa que nos surpreendeu, Flávia, porque a gente pensava, bom, nós temos experiência, e eu te falei sobre nós temos várias pedagogas no projeto, com experiência na educação, e essa experiência passa por isso da adaptação. E às vezes demora essa adaptação, 1 semana, 2 semanas, e a criança ainda sentindo a falta dos pais, a falta de casa. Na cuidoteca a gente não tem. Então você passa por isso, depois você tem o período do jantar, 18 às 19, e depois você tem as atividades que eu citei, que são lúdicas e recreativas, pode ser com argila, pode ser com preparo culinário, pode ser com corte colagem, tinta, enfim. E depois a gente fecha a noite com o pátio. Você inicia no pátio, com as brincadeiras com bola e toda essa movimentação que você tem, e também finaliza com o pátio. Então a gente tem realmente conseguiu, não vou dizer que é uma fórmula, mas um formato que tem sido positivo para as crianças, que elas respondem muito bem. Excelente, a gente precisa interromper para o intervalo para a gente ir para o terceiro bloco, mas não saia daí que a gente vai continuar com esse assunto que interessa a muitas famílias e eu sei que te interessa também. Se você conhece alguém da UF, manda procurar lá o Colune que vai dar um jeito aí de voltar a estudar e garantir o cuidado com a garotada, tá? Já, a gente já volta. Estamos apresentando Vox Populi Social. Voltamos a apresentar Vox Populi Social. Estamos de volta com o nosso Vox Populi Social de hoje, falando sobre a cuidoteca da UF, com o coordenador do projeto, que é o Charleston de Assis. É isso? Isso. Charleston, a gente está indo para os 10 minutos finais e agora eu queria ouvir de você quais são as histórias que você já presenciou, tanto de criança quanto de famílias, na cuidoteca e que te marcaram, que te chamaram a atenção. Então, são várias experiências, né? Porque as pessoas elas vão trazer os desafios diários para a gente, para explicar, inclusive no momento de entrevista, matrícula, por que elas precisam. Então, temos histórias, quando você citou um case que você lembrou, né, de uma professora que não podia, lembra? Sim. Nós temos professora da universidade que deixa 2 filhas conosco e para que ela possa trabalhar, para que ela possa, né, estar com as suas alunas e seus alunos, né, no noturno e poder atuar. Então, assim, são histórias como essa. As que mais marcam, Flávia, são aquelas que eu acho que citei muito rapidamente, aquelas de pessoas que reabriram a sua matrícula, que retomaram o curso superior. E olha, sim, enfim, eu sou de uma família de trabalhadores, né? E eu sei o valor do curso superior, o que isso faz com um jovem, o que isso faz na vida de uma pessoa. Sim. Né? A gente tem uma exata noção da transformação que acontece, do que é ter um diploma de nível superior. Então, essas histórias mexem com a gente, nos comovem, porque esse conjunto de servidores, nós temos também, além dos servidores que eu citei, dos estudantes da graduação, nós temos também funcionários que são terceirizados durante o dia e tem uma extensão no seu trabalho também, né? Claro, né? Tem ali o apoio financeiro para poder fazer parte do projeto e que são terceirizados.
e também são muito gratos por estar no projeto, porque são pais e mães. Então, é um colega que está como zeladora, outro que está na limpeza, são aqueles que preparam os alimentos na cozinha e se sentem muito gratificados. E é uma fala comum, diz, olha, quem me dera na minha época eu ter um projeto como esse. É uma fala comum das pessoas que hoje estão no projeto e que puderam estudar a duras penas por conta da dificuldade em deixar seus filhos. Então, essas histórias, Flávia, das mães, como eu falei no início, o público é majoritariamente feminino. Nós temos 3 pais atuantes na Cuidoteca dessas 47 famílias. Olha. Atuantes no sentido de serem eles a pegarem, não que outros maridos, né, outros pais não estejam sendo beneficiados, mas eu digo que pegar a criança, né, todos os dias ali. Então, é um público feminino majoritariamente ali. E essas falas sobre agora eu consegui me matricular em todas as disciplinas do meu período, do período em que ela está. Isso é muito importante. Porque uma que você deixa, você sabe que essa uma te leva 6 meses a mais de estudo. Exatamente. Pode ser uma só, é uma, mas tem um impacto negativo no fluxo do curso. Então, as histórias de reabertura e nos comove porque quando a gente tem a roda de conversa sobre isso, para que a gente veja qual o sentido para cada um e cada uma da Cuidoteca, quando a pessoa começa a narrar e se emociona, mexe com todo mundo, porque atravessa. São trajetórias que são diferentes, mas se irmanam numa necessidade que é comum com quem fica a minha criança, né? E às vezes até o depoimento que a pessoa achava que não ia mais conseguir concluir o curso, e a Cuidoteca chegou. Então, assim, são essas histórias que nos movem, né? São essas histórias que nos tocam e que fazem com que a gente, nesse projeto, veja um significado para além, assim, de... Você sabe que você está fazendo uma coisa que está ajudando a mudar a vida. Não é um programa de governo, é uma possibilidade de uma pessoa ser sujeito da própria vida, do futuro dela e do futuro do filho, porque ela foi acolhida. Concordo, você tem razão e é isso, né? Então, assim, conquanto seja um programa de governo, mas ele ganha vida, ele ganha concretude nas vidas das pessoas. Em algum momento você falou sobre... Você, Flávia, falou que eu achei importantíssimo, sensibilizando outras entidades, Sim. outras, né? De repente, a pensar como é que a gente pode fazer. E hoje, lá no Ministério do Desenvolvimento Social, há um plano que é de ramificação, de difusão das cuidotecas por todo o país. Já tem um edital para 20 capitais. Uau! Né? Esse edital, eu não sei te dizer se já foi concluído o período de inscrição das capitais, mas para começar como, vamos dizer assim, piloto num espaço, por exemplo, na educação de jovens e adultos. Sim, as mães, né, que são muito jovens e várias delas já são, né, ali já estão querendo concluir o seu curso e não tem com quem deixar. Então tem essa demanda, que é uma demanda que precisa ser atendida, e felizmente já começaram também nas universidades federais a haver experiências como a nossa, a partir da nossa, na Universidade Federal Fluminense. Já estão, a gente sabe que em Santa Catarina, em Pernambuco, em São Paulo, a Unifesp, já tem conversado com o Ministério a partir dessa nossa experiência, e em 2026 nós teremos novas cuidotecas, tanto desse edital que eu citei, para 20 capitais, como também para várias universidades federais que também vão introduzir. Então, um pouco do que você já ali está vislumbrando, da importância disso ser disseminado, já começou a acontecer. Isso deixa a gente muito feliz, né? Por ter sido a primeira experiência, né? Por a gente poder iniciar esse trabalho. É estender a mão
as outras realidades nos outros estados. Sem dúvida. Eu queria te agradecer muito pela participação, mas antes eu vou pedir, olha, você que está aí no Uber, no aplicativo, é motorista de táxi do Rio ou de Niterói, você estuda de manhã, você sabe que tem um funcionário que vai ficar até de noite na UF, você faz UF, pode ser lá no campus Vital Brasil, ainda tem? Tem. Tem, né? Pode ser no Graguatá, ali, Vital Brasil, Direito, enfim. Praia Vermelha. Engenharia, ali, todo mundo. Hospital Antônio Pedro. Hospital Antônio Pedro, olha só. Você que sabe que vai ter um funcionário que vai trabalhar até a noite, fala da Cuidoteca, sabe? Vamos dar oportunidade aí de transformar tanto o futuro da garotada quanto dos próprios pais. E aí a gente procura no site. Vamos repetir? No site do Colune, www.colune.uf.br. Uma vez no site, busque Cuidoteca, você vai achar, é bem intuitivo, pode se inscrever e tem todas as informações ali. Olha aí. Charleston, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pelo projeto. Eu espero que tenha vida longa, né? Porque quando a gente abraça famílias, a gente, de fato, está mudando a sociedade. Então, muito obrigada por ser um professor. É um professor, né? Eu não te apresentei como professor e sim como diretor, mas você é um educador. É aquele agente que transforma. A gente está vindo de outubro, né, que teve aí o Dia do Mestre recentemente, é pelas mãos dos professores que a gente vai escrevendo uma nova história para esse país e uma nova história pessoal. Eu sou filha da UF, eu tenho um carinho muito grande pelo professor que me fez estudar na UF quando eu entrei na UF, que é o professor Serra, já se aposentou. Então, meu carinho a todos os professores da Cuidoteca, a essa universidade que eu tenho tanto orgulho de ter feito parte, de trazê-la na minha vida. Eu sou um fruto da UF, então eu fico pensando nessas mães que estariam com a matrícula trancada, que poderiam ter a oportunidade que eu tive de estudar com tranquilidade e construir o meu futuro, hoje está aqui conversando com você, porque tem uma Cuidoteca agora que ela vai poder fazer isso com calma. Então, Exatamente. muito obrigada e seja sempre muito bem-vindo aqui ao Vox Populi Social, viu? E à Rádio Catedral. Agradeço e cumprimento a todos os ouvintes do programa de vocês. E que você disse vida longa à Cuidoteca, vida longa também ao Vox Populi Social, que traz, acho que esse tipo de informação para a sociedade, coisas boas que estão acontecendo, né, Flávia? Então eu fico muito grato pelo convite, um grande abraço a todo mundo. Obrigada. E olha, você também, nosso ouvinte querido, muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia e por estar com a gente toda quarta-feira. Você curtiu o bate-papo? Quer rever? Quer compartilhar? Mandar para os seus amigos lá da UF? Então siga o Vox Populi Social nas redes da Rádio Catedral e na Web TV Redentor. Já sabe, vai lá, marca o sininho, se inscreve e em todas as plataformas de áudio também da Rádio Catedral, viu? A gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau. Você acabou de ouvir pela Rádio Catedral FM Vox Populi Social.